Segredos, mistérios e escolhas perigosas aguardam por você. Mas antes de desvendarmos cada detalhe, se inscreva no canal e continue recebendo histórias que desafiam a imaginação. Pronto para começar? O carrinho de cachorro-quente ficava sempre no mesmo ponto da rua estreita, entre um ferro velho e uma loja evangélica improvisada em garagem. A lona vermelha já tinha perdido a cor original, manchada por gordura antiga e fuligem dos ônibus que passavam sem reduzir. O cheiro era uma mistura persistente de salsicha fervida, além do tempo, óleo reutilizado e pão amanhecido. Para quem passava apressado, aquilo não era comida, era um detalhe incômodo da paisagem. O homem por trás do carrinho parecia tão irrelevante quanto ele. Magro, barba mal feita, camiseta branca encardida, boné baixo escondendo os olhos. Atendia sem pressa, mãos calejadas se movendo com precisão automática. Não puxava conversa, não sorria. Recebia o dinheiro, entregava o lanche, limpava as mãos no pano sujo pendurado no ombro. Para os moradores, ele era só mais um tentando sobreviver, mas aquela rua não era neutra. Ficava no limite invisível, entre duas áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Ali, nada funcionava sem autorização. Bar, depósito de gás, van, feira, boca de fumo. Tudo pagava. O controle não era simbólico, era prático. Quem não pagava, fechava ou sumia. Naquela tarde abafada, o primeiro aviso veio em forma de silêncio. Os clientes habituais desapareceram. O carrinho ficou vazio por quase uma hora. O homem não demonstrou incômodo, apenas observava o movimento da rua como quem espera algo que inevitavelmente vai acontecer. E aconteceu. 2 rapazes surgiram na esquina, ambos jovens demais para a função que exerciam, mas já com a postura de quem manda. Um deles segurava um rádio preso ao peito, o outro mascava chiclete com agressividade exagerada. Aproximaram-se sem pressa, como predadores que sabem que a presa não corre. "Aí, parceiro", disse o do rádio, sem olhar diretamente para o homem. "Quem autorizou tu ficar aqui?" O vendedor continuou montando um cachorro-quente que ninguém havia pedido. Colocou o purê, espalhou a batata palha com cuidado excessivo. Só depois levantou o olhar. "Trabalho aqui faz tempo." "Tempo não é autorização", o outro respondeu, cuspindo o chiclete no chão. "Aqui é a área do CV. Todo mundo colabora." A palavra colabora não carregava ambiguidade. O vendedor assentiu devagar, como se estivesse processando a informação pela primeira vez. "Quanto?" perguntou. O do rádio sorriu satisfeito, tirou o boné para coçar a cabeça, gesto ensaiado. "Pra tu, que é pequeno, 100 por semana. Tá barato. Tem nego pagando muito mais." O homem abriu a gaveta do carrinho. Havia notas dobradas com cuidado, separadas por valor. Ele contou devagar, sem discutir, sem tentar negociar. Quando entregou o dinheiro, não havia raiva em seu rosto, nem medo, apenas atenção. "Toda semana?" confirmou. "Toda semana", respondeu o rapaz. "E fica esperto. Fiscalização nossa é surpresa." Eles se afastaram rindo, comentando algo sobre o cheiro do carrinho. Um deles disse que aquilo devia matar alguém um dia. O vendedor ouviu, não reagiu. Quando a rua voltou ao normal, ele limpou a chapa com movimentos mais lentos do que o habitual. Observava os arredores, não como um comerciante preocupado, mas como alguém recalculando rotas. A presença do cartel não era novidade para ele. O erro estava no detalhe. Eles não sabiam quem ele era. No alto do morro, a quilômetros dali, o clima era outro. Uma reunião acontecia em uma casa de laje reforçada, cercada por homens armados. O chefe do morro falava pouco, mas quando falava, ninguém interrompia. Ele analisava números, territórios, problemas. Seu nome não era dito em voz alta fora dali. Era proteção e ameaça ao mesmo tempo. O que poucos sabiam, e ninguém na Rua do Cachorro-Quente sequer imaginava, era que o homem silencioso do carrinho compartilhava o mesmo sangue daquele chefe. Irmãos, criados juntos, separados por escolhas que pareciam definitivas, mas nunca foram simples.
Naquele fim de tarde, enquanto o vendedor fechava o carrinho mais cedo do que o normal, ele não demonstrava revolta pela propina cobrada. Demonstrava algo mais perigoso: paciência. Não era a paciência de quem aceita. Era a de quem observa até entender exatamente onde tocar. O erro do cartel não foi cobrar, foi achar que ele era apenas isso: um homem vendendo cachorro-quente nojento. O bairro onde o carrinho ficava não tinha nome oficial para quem mandava ali. Nos mapas da prefeitura, era apenas mais uma zona esquecida da cidade, cortada por ruas estreitas e mal iluminadas. Para os moradores, cada quarteirão tinha dono, e cada dono tinha regras próprias. O vendedor conhecia todas. Sabia em que dias a polícia subia apenas para mostrar presença, quais horários eram seguros para fechar mais cedo, quais rostos mudavam rápido demais para merecer confiança. Seu nome era Elias. Quase ninguém sabia. Para a maioria, ele era o cara do cachorro-quente. Ele preferia assim. O anonimato era uma forma de sobrevivência que aprendera cedo. Morava sozinho num quarto alugado no fundo de uma casa antiga, paredes descascadas e uma janela pequena voltada para um corredor estreito. Não havia fotos, visitas ou barulho. Apenas uma cama, um fogão portátil e uma caixa de plástico onde guardava dinheiro, documentos e um celular antigo que raramente ligava. A rotina de Elias não era improvisada. Acordava antes do sol, comprava os ingredientes sempre em lugares diferentes, nunca criava vínculos com fornecedores, não aceitava fiado, não reclamava de prejuízo e jamais discutia com cliente bêbado ou agressivo. Cada gesto tinha o objetivo de não chamar atenção. Mesmo assim, a tensão era inevitável naquele território. Os rapazes do CV que cobraram a propina não eram exceção. Eram parte de uma engrenagem maior, jovens criados dentro da lógica do comando, onde respeito vinha da obediência e da capacidade de impor medo. Para eles, Elias era apenas mais um ponto rendendo dinheiro. O cheiro ruim do carrinho virou piada, e isso os tranquilizou. Coisas nojentas não escondem segredos. Era o que acreditavam. No morro, o chefe conhecido como Damião operava de forma diferente. Não gritava, não punha a arma na mesa sem necessidade. Seu controle vinha da previsibilidade. Quem seguia as regras prosperava. Quem quebrava não tinha segunda chance. Ele havia assumido o comando depois de uma guerra curta e brutal, daquelas que não saem no jornal porque ninguém sobrevive o suficiente para falar. Desde então, mantinha o território estável, o que significava dinheiro entrando e menos atenção externa. Damião raramente pensava em Elias. A separação entre os dois acontecera anos antes, quando a violência deixou de ser apenas circunstância e virou identidade. Elias saíra sem olhar para trás, recusando favores, proteção e dinheiro fácil. Para Damião, aquilo sempre fora uma mistura de fraqueza e orgulho. Para Elias, era a única forma de continuar respirando sem se tornar alguém que não reconheceria no espelho. Mesmo distantes, os dois compartilhavam uma habilidade parecida: ler pessoas rapidamente. Elias reconheceu isso nos cobradores do CV. Sabia que eles não voltariam pessoalmente por um tempo, mandariam outros, testariam limites. A cobrança era apenas o início de algo maior. Controle contínuo. Se ele atrasasse, apanharia. Se questionasse, perderia o ponto. Se insistisse, desapareceria. Enquanto isso, o bairro seguia sua lógica cruel e cotidiana. Crianças brincavam perto de bocas de fumo como se fossem postes. Donas de casa sabiam exatamente quando fechar a janela. Comerciantes aprendiam a sorrir para homens armados. A violência não era explosiva, era constante, como um zumbido que nunca cessava. Elias observava tudo sem interferir, mas não era indiferença. Ele conhecia os códigos, os sinais mínimos, um olhar que dura demais, um rádio chiando fora de hora, um carro parado com o motor ligado. Ele sabia quando algo estava prestes a mudar, e sentia isso agora.
Na semana seguinte à cobrança, o carrinho recebeu visitas silenciosas. Homens que não compravam, apenas olhavam. Um deles tirou foto de longe. Outro perguntou quanto ele faturava por dia. Elias respondeu sempre menos do que a verdade. A subestimação era sua defesa. À noite, no quarto apertado, ele finalmente ligou o celular antigo. Não fez chamada. Apenas ouviu mensagens acumuladas em uma caixa postal que quase ninguém tinha o número. Uma delas era recente, deixada por alguém que não se identificou, mas usava um tom que Elias conhecia bem. Curto, direto, autoritário. O mundo que ele tentava evitar estava se aproximando novamente, não por coincidência, mas por consequência. O território não permitia neutralidade por muito tempo, e o laço de sangue, ignorado por anos, começava a se tensionar, invisível, porém resistente. No dia seguinte, Elias voltou ao carrinho como sempre. Mesma roupa, mesmo cheiro, mesma postura. Para quem passava, nada havia mudado. Mas sob aquela rotina aparentemente frágil, forças maiores começavam a se alinhar, preparando o terreno para um conflito que não permitiria mais anonimato. A semana passou com uma rapidez perturbadora para Elias. Cada manhã, ele abria o carrinho como sempre, e cada noite, fechava com um sentimento crescente de desconforto. Os homens do CV apareceram mais vezes, mas sempre em grupos diferentes, com novas perguntas e novos olhares. Um deles, mais velho, parecia ter algum tipo de interesse em como Elias preparava o cachorro-quente. Questionava sobre o tempero, sobre o pão, como ele conseguia que o molho não ficasse enjoativo. Não era um simples teste de paciência ou uma tentativa de intimidação. Havia algo mais calculado ali. Elias percebeu isso e guardou para si. A pressão começava a ser sentida, não só pelo comportamento dos cobradores, mas também pelos outros comerciantes do bairro. Alguns começaram a olhar para ele com uma cautela disfarçada, aquele tipo de olhar que tentava esconder a preocupação, mas que deixava claro o que estava em jogo. Quem não pagasse, perderia. A pergunta não era mais se ele se renderia, mas quando. Foi no final de uma quarta-feira, quando o sol já estava se pondo e a rua começava a se esvaziar, que o verdadeiro teste veio. Um carro preto apareceu de repente. Não foi uma coincidência. Elias sabia que as ruas pequenas daquele bairro não permitiam o deslocamento de carros grandes sem que se notasse. O veículo parou na esquina. O motorista, um homem baixo e bem vestido, saiu e se dirigiu até ele. O chefe mandou você continuar vendendo, mas aumentar o valor. Custa mais para operar aqui, não é? A voz do homem era baixa e firme, como se soubesse exatamente o que precisava ser dito para convencer. Não havia uma ameaça explícita, mas a pressão estava em cada palavra. Elias não respondeu de imediato. Ele observava o homem com mais atenção, notando a postura calma, mas os olhos observando cada movimento ao redor. O olhar de quem está acostumado a perceber o que outros não percebem. Qual é o valor? Perguntou Elias, mantendo a calma, sem tentar aparentar mais interesse do que o necessário. O homem sorriu, mas a expressão não alcançou seus olhos. O chefe está pedindo uma colaboração de R$ 200 por semana. O negócio está crescendo e você sabe como funciona. Ou você paga ou começa a ver quem mais passa por aqui. E a conta fica mais cara depois. Você não quer isso. Elias deu um passo para trás. Pensou rapidamente. O valor pedido não era apenas um aumento. Era uma clara tentativa de forçá-lo a se mover para fora do bairro. Ou pelo menos enfraquecer sua resistência até que ele cedesse. A diferença entre 100 e R$ 200 era grande o suficiente para alguém como ele sentir o peso. Era um aumento que não cabia na sua margem. Era uma ameaça disfarçada de negociação. Vou pensar. Foi tudo o que Elias disse, e o homem do carro assentiu com um sorriso discreto antes de voltar para o veículo. O vendedor permaneceu no seu lugar,
observando o carro desaparecer na curva. Ele não sabia se aquilo era o começo de um processo de intimidação mais pesado ou se eles estavam apenas testando sua paciência. Mas sabia que não poderia se permitir fraquejar. Qualquer movimento errado poderia ser fatal. Nos dias seguintes, o clima no bairro piorou. Pequenas tensões começaram a explodir em conflitos maiores. A polícia, que sempre dava uma passadinha sem realmente se envolver, parecia mais presente. Por outro lado, as ruas estavam mais movimentadas. Os grupos de jovens se espalhavam pela área, como se procurassem por algo mais. Os clientes de Elias começavam a desaparecer, não de forma visível, mas na prática. Começaram a evitar o carrinho, como se sentissem que havia algo errado no ar. Elias sabia que era só uma questão de tempo até que o conflito tomasse forma. Era preciso agir antes que fosse tarde demais. Seu instinto lhe dizia que o homem do carro preto não voltaria com uma proposta mais razoável. Ele também sabia que o chefe do CV, Damião, provavelmente ficava de longe observando seu comportamento, esperando que ele cometesse algum erro. Elias já havia passado por muitas situações difíceis antes, mas nada como essa. A sua decisão de não se envolver com o tráfico, de não aceitar proteção, estava agora em jogo. Ele não podia mais apenas se esconder. Tinha que tomar uma atitude. Mas a pergunta era: qual atitude? No mesmo dia, ao fechar o carrinho, Elias pegou o celular e discou um número. A voz familiar na outra ponta da linha era a última pessoa que ele queria envolver, mas sabia que não havia mais alternativas. Damião. A voz estava calma, mas com uma autoridade indiscutível. Elias respirou fundo antes de falar. Precisamos conversar. Não vou deixar esses caras me empurrarem para fora. E sei que você sabe disso. Houve uma pausa na linha, um silêncio que parecia mais longo do que realmente era. Quando Damião respondeu, sua voz era imutável. Não se mexe, Elias. Eu vou ajeitar isso. Confia. Elias desligou, mas não se sentiu aliviado. Ele sabia que não estava mais no controle. O conflito agora tinha outro nível, um que ele não podia mais evitar. Seus passos, agora, estariam sendo observados e ele precisaria ser mais cuidadoso do que nunca. Depois da ligação, o tempo passou a se comportar de maneira estranha para Elias. Os dias pareciam mais curtos, as noites mais longas. Nada mudou de forma explícita, mas tudo estava diferente. O carrinho continuava no mesmo lugar. O cheiro permanecia o mesmo, e ainda assim havia uma sensação constante de observação, como se cada gesto fosse registrado e avaliado. A primeira mudança real veio através de terceiros. Um homem chamado Sérgio, dono de um pequeno bar a 2 ruas dali, aproximou-se numa manhã cedo. Sérgio era do tipo que falava pouco e observava muito. Alguém que sobrevivia há anos justamente por entender quando ficar calado. Estão perguntando de você, disse sem rodeios, enquanto fingia escolher um refrigerante. Não como antes. Agora é coisa mais séria. Elias assentiu. Não pediu detalhes. Sabia que Sérgio não falaria mais do que aquilo. Mas aquela frase confirmou algo importante. O problema já tinha ultrapassado o nível dos cobradores comuns. O interesse agora vinha de cima. Outra subtrama começou a se formar dentro do próprio morro. Alguns homens ligados a Damião passaram a circular fora das áreas habituais, cruzando territórios que normalmente não frequentavam. Isso não passava despercebido. Dentro da lógica do comando, movimentação excessiva significava tensão. Tensão significava que alguém iria cair. Damião, por sua vez, estava lidando com um conflito interno que Elias desconhecia. Um dos gerentes da área baixa, responsável justamente pelo setor onde ficava o carrinho, vinha inflando valores de cobrança e omitindo números. Não era incomum, mas o timing era péssimo. O nome de Elias aparecia nos relatórios como um ponto instável. Alguém que pagava, mas não se submetia completamente. Isso acendeu alertas. Enquanto isso, o bairro reagia à pressão de forma silenciosa.
Uma vendedora de quentinhas mudou o horário de funcionamento. Um lava-jato fechou sem aviso. Um rapaz que vendia DVDs piratas simplesmente desapareceu da rotina diária. Não houve anúncio nem explicação, apenas ausência. Elias percebeu que o cerco não era apenas contra ele, era uma reconfiguração de poder. No plano mais íntimo, Elias enfrentava outra complexidade, sua própria identidade. Pessoas do passado começaram a surgir de forma indireta. Um antigo conhecido passou pelo carrinho e fingiu não reconhecer. Uma mulher que ele ajudara anos antes atravessou a rua para evitá-lo. Não por medo dele, mas pelo que ele representava agora. Alguém marcado. A pressão temporal começou a se tornar clara quando um dos cobradores voltou, dessa vez sozinho. Não pediu dinheiro, apenas deixou um recado. O chefe quer resolver isso logo. Não gosta de coisa pendente. A palavra logo não se referia a dias, referia-se a horas, talvez minutos. Elias entendeu que o espaço para a manobra estava se fechando rapidamente. Paralelamente, Damião tomava decisões difíceis. Se interviesse diretamente, enfraqueceria a própria estrutura ao demonstrar favoritismo. Se não fizesse nada, perderia o irmão, não apenas fisicamente, mas como símbolo de autoridade. O morro funcionava com base em regras claras e quebrá-las tinha custo. Uma subtrama crítica se formava nos bastidores. Um dos homens de confiança de Damião começou a questionar silenciosamente suas decisões, não sobre Elias em si, mas sobre o controle do território. Para esse homem, permitir exceções era sinal de fraqueza. A existência do carrinho, naquele ponto específico, tornara-se um detalhe simbólico grande demais. Elias, sem saber desses jogos internos, sentia apenas o efeito final. O aperto constante. Ele passou a fechar o carrinho mais cedo, variou rotas, evitou horários previsíveis. Não era fuga, era cálculo, mas sabia que aquilo não poderia durar. A subtrama mais silenciosa, e talvez a mais perigosa, era a expectativa criada nos próprios cobradores. Para eles, Elias agora era um teste. Se caísse, reforçaria o sistema. Se resistisse, criaria precedente. Em ambos os casos, alguém sairia prejudicado. Na sexta-feira à noite, uma informação circulou discretamente. Haveria uma reunião para ajustes de área. Essas reuniões raramente terminavam sem consequências. Elias ouviu isso de um garoto que lavava carros na rua e que devia favores demais para manter a boca fechada. Tudo começou a convergir. As subtramas não corriam mais em paralelo. Estavam se encontrando no mesmo ponto. O carrinho de cachorro-quente, insignificante à primeira vista, tornara-se um nó dentro de uma rede muito maior. Elias entendeu, com clareza desconfortável, que o tempo de apenas reagir havia acabado. Em breve, alguém faria o primeiro movimento definitivo. E quando isso acontecesse, não haveria espaço para neutralidade. O sábado amanheceu abafado, com o céu encoberto por nuvens baixas que não traziam chuva, apenas peso. Elias chegou mais cedo do que o habitual. Montou o carrinho com precisão quase ritualística, mas havia algo diferente em sua postura. Não era nervosismo, era decisão. Por volta das 10 da manhã, 2 carros subiram a rua e pararam sem preocupação de discrição. Não eram viaturas, mas também não fingiam ser comuns. Homens desceram, armados, visíveis. A rua sentiu imediatamente a mudança. Portas se fecharam. Pessoas atravessaram para o outro lado. O bairro entrou em modo de contenção. O responsável pela área apareceu logo depois. Um homem conhecido como Naldo, intermediário direto do comando. Ele não gritava, não ameaçava em público. Seu poder vinha do que acontecia depois. "Vamos resolver isso agora", disse, olhando diretamente para Elias. Já passou do tempo. Elias desligou a chapa, não discutiu, não tentou negociar. Apenas puxou o carrinho alguns centímetros para trás. Gesto simples, mas simbólico. Estava disposto a sair da posição. "Não é sobre dinheiro", Elias respondeu. "Nunca foi.
Naldo estreitou os olhos. Aquilo não fazia sentido dentro da lógica que ele conhecia. Todo mundo aqui vive disso. Quem fala que não é dinheiro está mentindo. Elias respirou fundo. Pela primeira vez, desde que tudo começara, ele decidiu não se esconder atrás do silêncio. Então chama teu chefe, disse. O de verdade. O murmúrio foi imediato. Aquilo não era pedido, era provocação. Um dos homens levou a mão à arma. Outro deu um passo à frente. Naldo levantou a mão, pedindo calma. Ele reconhecia quando algo fugia do roteiro. Tu tá se achando demais para quem vende cachorro-quente, respondeu. Quer morrer por orgulho? Elias ergueu o olhar, firme. Não. Mas também não vou desaparecer por erro dos outros. O rádio de Naldo chiou. Uma voz curta, impaciente, pediu localização. Naldo respondeu em códigos rápidos. A rua inteira parecia prender a respiração. Minutos depois, um terceiro carro apareceu. Diferente dos outros, esse subiu devagar. Quando parou, ninguém saiu imediatamente. O silêncio foi mais ameaçador do que qualquer arma exposta. A porta se abriu. Damião desceu. Não havia alarde, nenhuma reação exagerada, mas o efeito foi imediato. Homens baixaram as armas sem serem ordenados. Olhares se desviaram. Naldo ficou rígido. A presença de Damião ali não era apenas inesperada. Era um evento raro, reservado a situações que definem rumos. Damião caminhou até o carrinho, observou a sujeira, o pano encardido, a chapa desligada. Depois olhou para Elias. O reencontro não foi emocional, foi tenso. Você complicou as coisas, disse Damião em tom baixo. Elas já estavam complicadas, Elias respondeu. Eu só parei de fingir que não. Os dois ficaram frente a frente. O contraste era evidente. Um vestia simplicidade forçada, o outro poder contido. Mas havia algo igual no olhar dos dois. A mesma rigidez, a mesma recusa em ceder sem razão. Damião virou-se para Naldo. Quem autorizou aumentar cobrança sem passar por mim? Naldo engoliu seco. Foi ajuste interno. Padrão. Padrão não passa por cima de ponto antigo sem aviso, respondeu Damião. Ainda mais quando gera instabilidade. O silêncio se tornou pesado. Ali estava a revelação que ninguém esperava. O problema não era Elias. Era o sistema se desorganizando por ganância intermediária. Damião voltou-se para Elias novamente. Você devia ter me procurado antes. Eu fiz, Elias respondeu. Mas você achou que dava para ajeitar sem aparecer, não deu. Aquilo não era acusação, era constatação. O ponto de virada não foi a chegada de Damião. Foi o que ele fez em seguida. Em vez de mandar Elias embora, em vez de punir alguém ali na hora, ele tomou outra decisão. Esse ponto não paga mais nada, declarou. Nem hoje, nem depois. Fica fora da contabilidade. O impacto foi imediato. Aquilo quebrava uma regra não escrita. Tudo rende. Abrir exceção em público era perigoso, mas Damião fez questão de fazê-lo ali diante de todos. E quem mexer com ele, mexe comigo, completou. Naldo empalideceu, não pela ordem em si, mas pelo que ela significava. Não era proteção comum, era reconhecimento de algo maior. Damião aproximou-se de Elias pela última vez naquele dia. Isso não te deixa seguro, disse. Só te deixa visível. Elias assentiu. Eu sei. Quando os carros foram embora, a rua voltou lentamente à vida. Mas nada estava como antes. O carrinho continuava ali. O cheiro era o mesmo, mas o significado havia mudado. A partir daquele momento, não era mais sobre sobreviver invisível. Era sobre lidar com as consequências de ter sido visto. O efeito da decisão de Damião não foi imediato, mas foi profundo. Nas horas seguintes, o bairro funcionou como se estivesse testando uma nova regra que ninguém tinha certeza se realmente existia. O carrinho permaneceu aberto no mesmo lugar, mas os clientes demoraram a voltar. Não por medo de Elias, e sim pelo receio do que aquela exceção representava. Onde regras mudam, algo costuma quebrar logo depois.
Os cobradores desapareceram da área por alguns dias. Não por ordem explícita, mas por cautela. Ninguém queria ser o primeiro a errar depois de uma intervenção direta do chefe. Ainda assim, o silêncio não era sinal de paz. Era reorganização. Dentro do morro, as reações foram mais duras. A decisão de retirar um ponto da contabilidade gerou incômodo imediato, não pelo valor, insignificante perto do todo, mas pelo precedente. Alguns viram aquilo como favoritismo, outros como fraqueza. E havia os que entenderam o gesto como algo mais estratégico, ainda que não soubessem exatamente o que. Naldo foi o primeiro a sentir o impacto. Perdeu autonomia. Relatórios começaram a ser revisados. Homens que antes respondiam a ele passaram a buscar confirmação direta acima. A cadeia de comando não se rompeu, mas esticou. E em organizações assim, qualquer esticada gera atrito. Elias percebeu as consequências no cotidiano. Um dia, um rapaz desconhecido comprou um cachorro quente e ficou parado comendo, observando demais. Em outro, um carro passou devagar 3 vezes seguidas. Não eram ameaças claras, mas recados. A proteção declarada não significava aceitação geral. Sérgio, o dono do bar, voltou a falar com ele. Tem gente achando que tu virou intocável, disse sem encará-lo. E tem gente querendo provar que ninguém é. Elias não respondeu. Já esperava por isso. A exceção cria alvo. No plano pessoal, o reencontro com Damião começou a produzir efeitos inesperados. Mensagens curtas passaram a chegar no celular antigo. Não eram conversas, eram avisos. Cuidado hoje. Fecha mais cedo. Não anda sozinho. Elias não respondia. A troca não era de palavras, era de entendimento. Damião, por sua vez, enfrentava um desgaste silencioso. Alguns homens mais antigos compreenderam a decisão. Sabiam que controle não se mantém apenas pela força, mas pela leitura correta dos limites. Outros mais jovens e ambiciosos viam aquilo como oportunidade. Se o chefe hesitava, talvez fosse hora de testar. As consequências também alcançaram o sistema externo. A polícia passou a circular com mais frequência na área. Não por denúncia direta, mas porque movimentações internas costumam vazar. Onde há tensão no comando, há erro operacional. Onde há erro, há chance de exposição. Elias sentiu isso quando uma viatura parou perto do carrinho e um policial pediu um lanche. Não perguntou o nome. Não pediu documento, mas observou demais. A presença do Estado, mesmo superficial, alterava o equilíbrio já instável. A maior reação, porém, veio de onde Elias menos esperava, dos moradores. Alguns passaram a tratá-lo com respeito exagerado, outros com distância. Uma senhora deixou de comprar ali. Um rapaz ofereceu ajuda sem ser solicitado. O carrinho deixara de ser invisível, tornara-se símbolo, e símbolos carregam peso. A consequência mais perigosa era justamente essa. Elias não controlava mais a narrativa sobre si. Para alguns, era protegido do chefe. Para outros, informante. Para outros ainda, alguém esperando oportunidade para subir. Nenhuma dessas versões era verdadeira, mas todas eram plausíveis naquele contexto. Damião entendeu rápido que a situação não se resolveria sozinha. A decisão pública exigia manutenção privada. Ele começou a mapear quem reagia mal à exceção, quem se mantinha neutro e quem enxergava vantagem. O conflito deixara de ser territorial. Tornara-se interno. Elias, do seu lado, ajustou a própria postura. Passou a variar horários, reduzir exposição, observar mais. Não estava fugindo, estava se adaptando a um novo papel que não escolhera, mas que lhe fora imposto. As consequências não explodiram de uma vez. Elas se acumularam, silenciosas, como pressão em estrutura antiga. Cada reação gerava outra. Cada olhar carregava intenção. E todos, Elias, Damião, o bairro, sabiam que aquele equilíbrio artificial não duraria. A decisão tomada no meio da rua havia resolvido um problema imediato, mas criado algo maior. Uma instabilidade que exigiria ação
crescimento e, inevitavelmente, confronto. A nova realidade não permitiu a Elias o luxo da negação. Nos dias que se seguiram, ele entendeu que sobreviver ali exigiria algo além de silêncio e paciência. O anonimato, que antes funcionava como escudo, agora era impossível. O desafio não era voltar a ser invisível, isso já não existia, mas aprender a se mover dentro da visibilidade sem ser engolido por ela. A primeira mudança foi prática. Elias reorganizou sua rotina com precisão cirúrgica, alterou horários de compra, passou a preparar parte dos ingredientes em casa, reduziu o tempo de exposição na rua. Não era medo, era leitura do ambiente. Ele sabia que cada ajuste era observado, interpretado, testado. A segunda mudança foi comportamental. Elias parou de responder com evasivas quando abordado. Não explicava, mas também não se diminuía. Falava pouco, direto, sem submissão. Esse detalhe, quase imperceptível, começou a produzir efeito. Em territórios assim, postura comunica mais do que palavras. Um episódio marcou esse processo. 2 jovens ligados ao comando tentaram provocá-lo numa tarde de pouco movimento. Não exigiram dinheiro. Apenas zombaram do carrinho, do cheiro, da aparência. Esperavam reação, raiva ou medo. Elias não ofereceu nenhuma das duas. Continuou trabalhando sem olhar para eles, como se não existissem. A provocação morreu ali. Para quem observa, aquilo parecia fraqueza. Para quem entende a lógica, foi domínio. Enquanto isso, Damião também passava por um processo de ajuste. A decisão pública o obrigava agora a reafirmar a autoridade em outros pontos. Ele apertou onde precisava, cortou excessos, puniu desvios pequenos para evitar rebeliões grandes. Não mencionava Elias, mas a mensagem era clara. Exceção não significava perda de controle. O crescimento de Elias não foi acompanhado de empoderamento explícito. Ele não ganhou aliados armados nem status formal. O que ganhou foi algo mais raro: previsibilidade. As pessoas passaram a entender que mexer com ele não trazia ganho algum, nem dinheiro, nem moral, nem poder. Essa previsibilidade começou a afastar riscos. Não todos, mas os impulsivos. E isso já era muito. Internamente, Elias também mudou. Ele parou de se ver como alguém fora daquele sistema. Aceitou, com desconforto, que fazia parte dele, ainda que à margem. Essa aceitação não o corrompeu, o tornou mais lúcido. Ele passou a tomar decisões considerando consequências maiores, não apenas imediatas. Um dia, uma mulher apareceu no carrinho. Não comprou nada. Apenas disse em tom baixo: "Você não é como eles, mas agora também não é só você." E foi embora. A frase ficou. Elias entendeu o recado. Crescer ali não significava subir. Significava sustentar uma posição sem escorregar para lados extremos. Ele não podia virar símbolo de desafio nem vitrine de privilégio. A prova veio quando um pequeno comerciante da rua pediu ajuda. Estava sendo cobrado de forma abusiva por um intermediário. Elias poderia ignorar, poderia dizer que não era problema dele. Em vez disso, fez algo diferente. Indicou o caminho certo, sem intermediar, sem se colocar como ponte. Apenas direcionou. Foi um gesto mínimo, mas estratégico. Ajudou sem criar dependência. Esse tipo de ação começou a moldar sua reputação real, diferente das versões que circulavam. Elias não resolvia tudo, não prometia nada, mas também não se omitia completamente. Era um equilíbrio difícil, aprendido na prática. Damião observava à distância. Percebia que o irmão não buscava espaço nem poder. Aquilo, paradoxalmente, o tornava menos perigoso para a estrutura e mais respeitável como exceção legítima. O crescimento de Elias não ameaçava o comando, estabilizava uma borda. Os novos desafios continuavam surgindo, mas eram diferentes. Não vinham mais em forma de cobrança direta. Vinham como dilemas. Quando fechar? Quando abrir? Quando falar? Quando ficar calado? Cada decisão moldava o próximo dia.
Elias crescia não por acumular força, mas por aprender a sustentá-la sem usá-la. Essa era sua superação. Permanecer inteiro num ambiente que exige fragmentação. Mas aquele equilíbrio ainda era jovem. E sistemas instáveis testam limites cedo ou tarde. O crescimento preparava Elias para algo maior, não para fugir, mas para aguentar o impacto que ainda viria. O equilíbrio que Elias havia construído começou a dar sinais de desgaste, não por falha dele, mas porque territórios como aquele não toleram estabilidade prolongada sem cobrança. Onde não há conflito visível, alguém cria um. A primeira rachadura veio de dentro do próprio comando. Um grupo mais jovem, ambicioso e impaciente, passou a questionar decisões recentes de Damião, não em reuniões formais, mas em conversas paralelas, olhares trocados, atrasos sutis no cumprimento de ordens. Para eles, a exceção representada por Elias era o sintoma de algo maior. Um comando que começava a escolher demais quando devia apenas impor. Esses ruídos chegaram a Elias de forma indireta. Um aviso truncado, um silêncio fora de hora, um conhecido que deixou de cumprimentá-lo, nada explícito, mas suficiente para indicar que o clima estava mudando novamente. Damião também sentia isso. A diferença era que ele sabia exatamente onde o problema crescia e sabia que não poderia resolver tudo ao mesmo tempo. Cada movimento precisava ser calculado. Um passo em falso poderia incendiar áreas que estavam quietas havia anos. A preparação para o confronto começou sem anúncio. Damião redistribuiu homens, afastou intermediários problemáticos, reforçou pontos estratégicos. Não mencionou Elias em nenhuma ordem direta, mas tudo o que fazia orbitava aquela decisão passada. O gesto público agora exigia sustentação silenciosa. Elias, por sua vez, começou a sentir o cerco psicológico. Não era mais observado apenas como exceção, mas como variável. Se algo desse errado, seu nome seria usado. Se algo desse certo, também. Ele se tornou referência, e referências são perigosas. O bairro entrou em estado de alerta invisível. Comerciantes fechavam mais cedo, festas foram canceladas, a circulação noturna diminuiu. Quem sabia ler sinais entendia. Algo grande estava sendo preparado. Uma noite, Elias encontrou o carrinho riscado com uma frase curta feita às pressas. Ninguém é intocável. Não havia assinatura, não precisava. Aquilo não era ameaça direta, era aviso coletivo. Ele limpou a frase sem alarde. Não comentou com ninguém, mas ajustou tudo naquela mesma noite. Mudou o local de armazenamento, reforçou rotas, combinou horários alternativos com fornecedores. Cada detalhe era parte de uma preparação que não envolvia armas, mas sobrevivência. Damião recebeu a informação do risco quase ao mesmo tempo. Não reagiu com explosão, reagiu com silêncio, cancelou compromissos, reuniu apenas 2 homens de confiança, reavaliou alianças antigas. O problema não era apenas proteger Elias, era impedir que a exceção virasse estopim. Os 2 irmãos, mesmo sem contato direto, moviam-se em sincronia estranha, como se ainda compartilhassem um senso comum de perigo. Nenhum dos 2 queria o confronto, mas ambos sabiam que ele se aproximava. A preparação também envolveu fechar subtramas abertas. O intermediário que inflara cobranças foi afastado discretamente. Um dos jovens mais barulhentos foi transferido de área. Pequenas decisões que juntas redesenhavam o tabuleiro. Mas nem tudo podia ser controlado. Havia ambição demais circulando, gente demais querendo provar valor. O comando estava estável, havia tempo suficiente para que alguns esquecessem o custo real da instabilidade. Elias percebeu que o clímax não viria como explosão repentina, viria como escolha forçada. Em algum momento alguém exigiria dele uma posição clara, alinhar-se ou desaparecer. E qualquer resposta teria preço. Na véspera do que viria a ser o dia decisivo, Damião enviou uma mensagem direta, a mais clara até então. Se ficar difícil, sai, eu seguro o resto.
Elias leu várias vezes. A mensagem não era ordem, era oferta, uma saída honrosa. Ele poderia desaparecer, mudar de bairro, recomeçar em outro lugar. Tinha experiência para isso. Mas ao olhar para o carrinho desmontado, para a rua silenciosa, para o espaço que havia se tornado mais do que sustento, Elias entendeu algo com nitidez incômoda. Sair agora não evitaria o conflito, apenas o deslocaria e deixaria um vácuo perigoso. A preparação final não foi física, foi mental. Elias decidiu que quando o momento chegasse, não fugiria nem confrontaria por impulso. Ele esperaria o movimento certo, não para vencer, mas para encerrar. Naquele território, o clímax não seria feito de tiros imediatos, seria feito de decisões irreversíveis. E tudo indicava que o dia seguinte exigiria exatamente isso. O dia começou comum demais para carregar o peso que traria. O céu estava claro, o calor subia cedo e a rua parecia tentar fingir normalidade. Elias montou o carrinho como sempre, mas sem pressa. Cada gesto era definitivo. Ele sabia que ao final daquele dia nada permaneceria igual, inclusive ele. O primeiro sinal veio pouco depois do meio-dia. Um grupo que não costumava circular ali apareceu junto demais, parado demais. Jovens, armados discretamente, fingindo conversar. Não eram cobradores, eram teste. Elias continuou trabalhando. O segundo sinal foi mais direto. Um carro parou a meia quadra. Dele desceu um homem que Elias não conhecia, mas reconheceu imediatamente pelo modo de andar. Alguém que vinha para resolver algo, não negociar. Ele se aproximou sem hostilidade aparente. "O chefe quer uma palavra contigo", disse. "Agora." Elias limpou as mãos no pano encardido e respondeu apenas, "Aqui." O homem franziu a testa. "Não é convite." "Então não é conversa." Elias respondeu firme. O impasse durou segundos, mas atraiu olhares. O homem se afastou para falar ao telefone. A rua inteira sentiu o clima mudar. Minutos depois, Damião chegou. Não sozinho, mas sem ostentação. Sua presença calou qualquer tentativa de precipitação. Ele não olhou para os homens espalhados. Olhou apenas para Elias. "Chegou nisso", disse. "Chegou", Elias confirmou. O confronto não foi físico, foi estrutural. Damião virou-se para os homens reunidos. "Quem aqui acha que isso é fraqueza, fala agora." O silêncio foi pesado, até que um dos mais jovens deu um passo à frente. "A rua está comentando", disse. "Se esse cara não paga, por que a gente paga? Se ele fica, por que a gente obedece?" A pergunta era a ameaça real. Damião não respondeu de imediato. Olhou para Elias. "Fala você." Elias entendeu naquele instante o verdadeiro risco. Aquilo não era sobre ele continuar vendendo, era sobre legitimar ou quebrar a lógica do comando. "Eu não fico porque sou exceção", disse Elias alto o suficiente para todos ouvirem. "Eu fico porque não devo nada, nunca fiz acordo, nunca pedi proteção, nunca tirei nada de ninguém aqui", alguns murmuraram. Outros fecharam a cara. "Se amanhã decidirem que eu não posso ficar, eu saio", continuou. "Mas não aceito pagar para existir." O jovem deu um sorriso torto. "Bonito discurso, mas aqui não funciona assim." Elias virou-se para ele. "Funciona exatamente assim, só que vocês esqueceram." O momento suspendeu o ar. Damião percebeu a virada. Não era uma rebelião, era um espelho. "Quem cobra sem passar por mim está fora", declarou Damião. "Quem usa exceção para criar caos está fora também." Um dos homens tentou argumentar. Não terminou a frase. Foi afastado pelos próprios colegas. A mensagem ficou clara. O clímax não terminou com tiros. Terminou com reposicionamento. Damião havia reafirmado o controle sem recuar da decisão inicial. Elias havia se colocado sem desafiar diretamente, mas a reviravolta final veio quando Damião fez algo inesperado. "Esse ponto não é exceção", disse. "É limite." A palavra mudou tudo. Quem quiser trabalhar fora do crime, trabalha.
Quem quiser cobrar, que seja dentro da regra. Quem misturar as coisas, sai. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não de tensão, mas de assimilação. O comando não havia enfraquecido, havia se redefinido. Damião aproximou-se de Elias. Agora você vai ser cobrado por outra coisa, disse baixo. Coerência. Elias assentiu. Eu sei. Quando os carros foram embora e os grupos se dispersaram, a rua retomou o movimento aos poucos. O carrinho permaneceu ali, mas não como antes. O clímax não foi explosivo, foi cirúrgico. Um conflito que ameaçava engolir tudo foi encerrado por escolha, e não por força. E isso, naquele território, era o mais surpreendente possível. Depois daquele dia, nada mudou de forma imediata, e exatamente por isso, tudo havia mudado. O bairro não amanheceu diferente, não houve comemoração nem anúncio, mas a forma como as pessoas ocupavam a rua, como se moviam e como olhavam para o carrinho de cachorro-quente carregava outro peso. Elias continuou trabalhando no mesmo ponto. O cheiro era o mesmo, a lona ainda manchada, a chapa velha rangendo ao aquecer. Para quem passava desatento, parecia apenas mais um dia. Para quem entendia a dinâmica do lugar, aquele carrinho havia deixado de ser detalhe e se tornado referência silenciosa. As cobranças cessaram de vez, não por medo, mas por redefinição. O comando havia estabelecido um limite claro, e limites, quando respeitados, estabilizam sistemas. Alguns comerciantes respiraram aliviados, outros desconfiaram. Houve quem tentasse testar a nova regra, e foi rapidamente contido. A mensagem não precisava mais ser repetida. Damião manteve distância. Não houve encontros, nem conversas longas. Apenas sinais ocasionais de que tudo seguia sob controle. A relação entre os dois irmãos não se reconstruiu no sentido comum da palavra. Não houve reconciliação emocional, nem acertos do passado. O que se estabeleceu foi respeito funcional, talvez o único possível naquele contexto. Internamente, Elias sentiu o impacto real da mudança. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava apenas reagindo, estava sustentando uma escolha. Isso trouxe um cansaço novo, mais profundo, mas também uma clareza que nunca tivera. Ele sabia exatamente o que podia e o que não podia aceitar, e isso o tornava mais firme. O bairro absorveu a nova lógica aos poucos. A exceção deixou de ser comentada porque deixou de ser exceção. Tornou-se parâmetro, não ideal, não replicável em todos os casos, mas existente. E a simples existência de algo assim altera expectativas. Algumas pessoas se aproximaram mais, outras se afastaram definitivamente. Elias aceitou ambos os movimentos sem tentar corrigir narrativas. Aprendera que controlar a própria história não significava dominá-la, mas viver de forma coerente com ela. O carrinho continuou sendo simples. Ele não investiu, não expandiu, não melhorou a aparência. Não por falta de dinheiro, mas por intenção. Aquilo não era negócio em crescimento. Era posição ocupada. E posições, quando crescem demais, viram alvos. A longo prazo, a consequência mais significativa foi invisível. O comando passou a lidar de forma diferente com quem tentava existir fora da lógica direta do crime. Não era tolerância plena, nem mudança estrutural profunda, mas era uma fresta, e frestas em sistemas rígidos importam. Elias passou a fechar o carrinho sempre no mesmo horário. Voltou a ter rotina previsível. A previsibilidade agora não era fraqueza, era estabilidade conquistada. Ele nunca deixou de ser observado, nunca deixou de ser lembrado, mas deixou de ser testado. E naquele lugar, isso era o mais próximo de paz que se podia alcançar. No fim, a história não terminou com queda nem ascensão espetacular. Terminou com permanência. Elias continuou sendo quem era, um homem vendendo cachorro quente nojento numa rua difícil. A diferença era que agora todos sabiam exatamente por que ele estava ali e por que continuaria. Meses depois, a rua seguia viva,
barulhenta e imperfeita, como sempre fora. O fluxo de pessoas mudava conforme o dia da semana, os ônibus continuavam cuspindo fumaça na esquina, e o ferro velho ainda rangia suas portas metálicas todas as manhãs. Para quem não conhecia a história, nada ali merecia atenção especial. O carrinho de cachorro-quente permanecia no mesmo ponto. Elias agora era parte do cenário de forma definitiva, não como figura central, nem como símbolo explícito de mudança, mas como algo ainda mais difícil de ignorar, uma constante. Ele já não precisava observar tudo com atenção dos primeiros dias após o confronto. Ainda atento, sim, mas sem o peso da expectativa iminente. Alguns dos rostos antigos haviam desaparecido, outros novos surgiram. O comando seguira seu curso natural, ajustando-se, eliminando excessos, absorvendo aprendizados. O nome de Elias raramente era citado, e isso por si só era um sinal de sucesso. Quando algo deixa de ser discutido, é porque encontrou seu lugar. Damião continuava no topo, mais silencioso do que antes. A decisão tomada naquele dia nunca foi oficialmente registrada, mas passou a integrar o código não escrito do território, não como regra geral, mas como limite lembrado. E limites lembrados evitam conflitos desnecessários. Elias nunca voltou ao morro. Também nunca foi chamado. O vínculo entre os irmãos passou a existir apenas como consciência mútua. Eles sabiam onde o outro estava, o que fazia e até onde podia ir. Não precisavam mais de palavras. Às vezes, algum jovem parava diante do carrinho e observava demais. Não por desafio, mas por curiosidade. Elias nunca explicava nada. Entregava o lanche, recebia o dinheiro, seguia. Cada um carregava sua própria interpretação. Ele aprendera que histórias sobrevivem melhor quando não são narradas por quem viveu. Certa noite, ao fechar o carrinho, Elias percebeu algo simples, mas definitivo. Ele não pensava mais em sair dali. A ideia de fuga, que o acompanhara por tanto tempo, havia perdido força. Não porque o lugar fosse seguro, mas porque ele havia encontrado um ponto de equilíbrio possível dentro do caos. Isso não significava vitória, significava continuidade. O bairro continuaria duro. A violência não havia desaparecido. As regras continuavam sendo impostas. Mas agora havia uma linha clara que não se cruzava sem consequência. E essa linha começara ali, sem placa, sem discurso, sem celebração. No silêncio da madrugada, enquanto empurrava o carrinho vazio pela rua quase deserta, Elias não sentia orgulho nem arrependimento. Sentia algo mais raro naquele mundo, pertencimento sem submissão. O futuro permanecia incerto. Sempre seria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a incerteza não era ameaça constante, era apenas possibilidade. E isso bastava. Se essa história te provocou, incomodou ou fez pensar, não ignore isso. Histórias como a de Elias não vivem apenas na ficção. Elas existem nas frestas da realidade, onde escolhas silenciosas mudam destinos inteiros. Compartilhe essa narrativa, converse sobre ela e se inscreva no canal. Questione o que é poder, respeito e sobrevivência nos lugares onde as regras não são ditas em voz alta. Deixe seu ponto de vista. Você teria ficado ou ido embora? Teria cedido ou resistido? Histórias só continuam vivas quando encontram leitores dispostos a enxergar além do óbvio.